Que Jesus, o pão da vida, nos alimente e nos sacie com fartura nesse momento, por meio da sua palavra. Amém. Vocês já sentiram fome e não puderam comer? Creio que essa é uma das piores sensações que se pode experimentar. Ter fome e não poder comer. Ter saúde e estar vivo dependem diretamente do que se consome. Sem dúvida, Deus tem nos abençoado bondosamente com o pão de cada dia. O alimento para sustentar a nossa vida corporal. Devido à realidade de hoje e às mais variadas situações, a busca pelo sustento é muitas vezes difícil, penosa e complicada. Por isso, às vezes, nós somos como o povo de Israel, no texto que nós ouvimos de Êxodo. Em vez de confiarmos no cuidado de Deus, servirmos a Ele, agradecermos a Ele, nós reclamamos contra Ele. Às vezes nós somos levados por ensinamentos falsos que nos conduzem a caminhos e pensamentos errados. Aliás, alguns ensinos religiosos que andam por aí fazem as pessoas olhar enganosamente apenas para as conquistas da vida terrena. As conquistas da vida aqui no mundo. O povo de Israel estava começando a sua peregrinação pelo deserto. Fazia mais ou menos 45 dias desde que eles haviam saído lá do Egito. E então começaram a surgir os problemas. E na verdade este já era o terceiro momento de lamentações e queixas que Moisés e Arão enfrentaram na liderança deste povo. Com fome, sem ter o que comer, o povo reclama com Moisés e Arão. Não houve revoltas, houve lamentações. O mantimento trazido do Egito tinha acabado. O povo era numeroso. Se estima mais ou menos 3 milhões de pessoas. Nós podemos imaginar as crianças chorando, com fome no deserto. Por isso o desespero bateu a porta. Não é por nada que reclamaram com Moisés. Tanto que chegaram a afirmar: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Será que é possível compreender as reclamações deles?
Podemos concordar com elas? Eu diria depende. Depende. Nós podemos levantar alguns questionamentos, olhando aqui para essa história. Primeiro, eles olharam muito cedo para trás. Interessante. Aquele que se queixa, aquele que reclama, normalmente só vê o mal pela frente e não consegue reconhecer os benefícios, as coisas boas que podem estar logo ali adiante. Aqui no caso do povo, não conseguiram ver e lembrar que eles estavam indo para a terra prometida. A terra que Deus havia prometido para eles. Em vez de entregar as necessidades a Deus, confiar no Senhor, o povo reclamou contra Moisés. Os dias de hoje não são muito diferentes. As queixas e reclamações continuam fazendo parte da vida do povo. A vida, em grande parte, se faz de reclamações. Até mesmo os cristãos têm as suas queixas. E é interessante que as reclamações, elas podem ter um bom motivo. Principalmente se algo está errado. Mas, quando nós reclamamos, é fácil lembrar só das coisas boas do passado. Ah, mas naquele tempo era bom. Quem de nós já não escutou isso? Ah, naquele tempo sim que era legal. O povo de Israel lembrava-se das panelas cheias de carne, mas esquecia do trabalho forçado, das surras que levavam durante o tempo de escravidão lá no Egito. 430 anos ficaram lá, escravizados. Mas o interessante, minha gente, é que Deus ouviu o lamento do povo. E assim fez com que mais uma vez a sua misericórdia se revelasse. Naquela mesma tarde, enviou uma nuvem de codornas e eles puderam comer carne. E diariamente fazia cair do céu o maná para eles poderem comer. Deus ouve a reclamação do povo e os ajuda. Não porque tenha uma obrigação com eles, mas porque tem amor. Amor pelo seu povo. O povo olhava para trás, diante das dificuldades que se apresentavam. Mas Deus os fez olhar para cima, para o alto, de onde veio o socorro para todos. Qual é a vida que desejamos? Qual é a vida que tu deseja? Uma vida sem problemas? Uma vida sem dificuldades? Uma vida com tudo de bom e sem nenhum tipo de necessidade?
Qual é a vida que nós desejamos? Muitas vezes, por não alcançar a vida que desejamos, a gente reclama. A gente faz lamúrias. Aliás, qual é a nossa atitude diante de Deus quando nós enfrentamos dificuldades? Qual é a nossa postura quando enfrentamos problemas na família? Qual é a nossa atitude diante de Deus quando nós enfrentamos problemas financeiros? Qual é a nossa atitude perante Deus quando enfrentamos problemas de saúde? Não é assim que nesses momentos nós estamos muito inclinados a reclamar? A nos queixar contra Deus, contra as pessoas que estão à nossa volta, exatamente como fez aqui o povo de Israel? Mesmo sabendo que tudo vem de Deus, tudo, nós demonstramos muitas vezes a nossa ingratidão, o nosso descontentamento. Reclamamos do sustento, reclamamos da família, da escola, dos professores, do trabalho, da igreja, do lugar onde moramos, das roupas que vestimos, da vida, da saúde, do país, dos vizinhos. Reclamamos do calor, do frio, etc, etc, etc. O ato de reclamar acaba se tornando um vício, uma mania, um costume. Nós não conseguimos dizer que estamos bem. O mais ou menos é uma frase que está na boca de muitos diariamente. Como é que está? Ah, mais ou menos. Um dia depois, como é que está? Mais ou menos. Um mês depois, como é que está? Mais ou menos. Nunca está bem. Jesus falou, logo no comecinho do seu ministério, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quem não alimenta o seu corpo, fica doente e morre. E a alma? E a nossa alma? Se não a alimentarmos frequentemente, ela vai definhar. E uma tragédia eterna estará em nosso horizonte. Por isso, minha gente, nós precisamos aproveitar enquanto esse alimento está disponível. De que adianta um corpo sadio e uma alma desnutrida? Rejeitar esse alimento traz consequências trágicas. Quem não se alimenta do pão da vida que desceu do céu, diz a palavra, não terá a vida eterna, a salvação. Por isso, alimentar-se desse pão significa crer
crer em Cristo, nos abastecer de Cristo, receber dele o perdão, a vida, a salvação. E para nos oferecer esse precioso alimento espiritual, Deus trabalha através dos meios da graça. Palavra, batismo e Santa Ceia, oferecidos a nós por meio da sua igreja. Por isso, Jesus tem a vida que vocês desejam. Que vida vocês desejam? Nada nesse mundo pode oferecer aquilo que somente Cristo tem a nos oferecer: a verdadeira vida, a vida que é eterna, a vida que não termina. Quanto mais nós ouvimos falar do amor de Deus, mais necessidade nós sentimos de crer, de confiar, de colocar esse amor em prática. Na Santa Ceia, nós podemos provar, degustar aqui no mundo do banquete espiritual que Deus oferece. Por isso, voltando sempre aqui a esta casa de Deus, onde o pão da vida nos é dado, poderemos nos alimentar, fortalecer e nos preparar para levar este pão para quem tem fome, para quem está com a sua alma faminta. Todo ser humano tem fome na sua alma. Ter esse alimento à disposição e não aproveitar significa desperdiçar o banquete que Deus graciosamente oferece. Deus providenciou para o seu povo no deserto o alimento, o pão que vinha do céu. E é interessante que isto era o prenúncio do pão da vida. Jesus, que veio do céu saciar a fome espiritual do mundo todo. É preciso pão, sustento, alimento para o corpo, mas também pão da vida. Ambos descem do céu. Porém, sem dúvida, o segundo, o próprio Jesus, é o mais importante. Essa é a vida que tanto desejamos e que precisamos, acima de tudo. Por isso Jesus diz que Ele é o pão da vida. Esta é a vida que tu precisa, que eu preciso. Amém.